Mistério da consciência, revelado do início ao fim. Bloco 1. A origem do enigma. Como surgiu a consciência humana? Desde os primórdios da civilização, a humanidade se questiona sobre a natureza da consciência. O que é esse fenômeno extraordinário que nos permite pensar, sentir, sonhar e questionar nossa própria existência? Como surgiu essa capacidade única de termos experiências subjetivas, de sentirmos a dor, a alegria, o amor e o medo? Esse mistério tem fascinado filósofos, cientistas, místicos e pensadores ao longo de milênios, permanecendo como uma das questões mais profundas e desafiadoras que a mente humana já enfrentou. A consciência pode ser definida como o estado de estar ciente de si mesmo e do ambiente ao redor. Mas essa definição simples esconde uma complexidade estonteante. Trata-se da experiência subjetiva de ser alguém, de ter uma perspectiva única sobre o mundo. É o que os filósofos chamam de qualia, a qualidade intrínseca das experiências. Por que o vermelho parece vermelho para nós? Por que a música de Mozart nos emociona? Por que existe algo que é ser você, em vez de simplesmente haver um corpo funcionando mecanicamente? Do ponto de vista evolutivo, a consciência humana representa o ápice de bilhões de anos de desenvolvimento biológico. Os primeiros organismos unicelulares que surgiram há aproximadamente 3,8 bilhões de anos possuíam apenas reações químicas básicas ao ambiente. Não havia ali nada que pudéssemos chamar de consciência. Porém, à medida que a vida evoluiu e os sistemas nervosos se tornaram mais complexos, algo extraordinário começou a emergir. Organismos simples desenvolveram sistemas sensoriais rudimentares, permitindo-lhes detectar luz, temperatura e substâncias químicas. Com o tempo, esses sistemas se tornaram mais sofisticados. O surgimento do cérebro marcou um ponto de virada crucial. Nos primeiros vertebrados, há cerca de 500 milhões de anos, estruturas cerebrais primitivas coordenavam respostas comportamentais mais complexas. Os peixes desenvolveram capacidades de memória e aprendizado. Os anfíbios e répteis expandiram essas habilidades. Mas foi com os mamíferos, há aproximadamente 200 milhões de anos, que algo verdadeiramente notável aconteceu. O desenvolvimento do sistema límbico e do neocórtex, estruturas cerebrais associadas às emoções e ao pensamento complexo. Os primatas, nossos ancestrais evolutivos, levaram a consciência a novos patamares. Há cerca de 6 a 7 milhões de anos, nossa linhagem se separou dos chimpanzés, iniciando uma jornada evolutiva que culminaria no Homo sapiens. Durante esse período, o cérebro humano triplicou de tamanho, desenvolvendo o córtex pré-frontal massivamente expandido, a região responsável pelo planejamento, raciocínio abstrato, autoconsciência e tomada de decisões complexas. Nossos ancestrais hominídeos, como o Homo habilis e o Homo erectus, já demonstravam sinais de consciência mais desenvolvida. Fabricavam ferramentas, controlavam o fogo e possivelmente possuíam formas rudimentares de linguagem. O Homo sapiens, que surgiu há aproximadamente 300 mil anos na África, representou um salto qualitativo na consciência. Evidências arqueológicas revelam que nossos ancestrais diretos criavam arte rupestre, enterravam seus mortos com rituais, fabricavam instrumentos musicais e desenvolveram sistemas simbólicos complexos. Essas atividades indicam não apenas inteligência prática, mas uma consciência reflexiva profunda, a capacidade de contemplar o passado e imaginar o futuro, criar narrativas sobre o significado da existência e questionar o próprio lugar no cosmos. A linguagem, que provavelmente emergiu há 50 a 100 mil anos, revolucionou a consciência humana. Ela não apenas permitiu a comunicação eficiente, mas transformou fundamentalmente a estrutura do pensamento. Com palavras, podemos categorizar experiências, construir conceitos abstratos, transmitir conhecimento entre gerações e criar mundos imaginários. A linguagem internalizou-se como pensamento verbal, aquela voz interior que constantemente narra nossa experiência. Alguns pesquisadores argumentam que a consciência reflexiva plena, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, só se tornou possível com o desenvolvimento da linguagem. As primeiras civilizações humanas, surgidas há cerca de 10 mil anos com a Revolução Agrícola, testemunharam a explosão da consciência cultural. Mitos, religiões, filosofias e sistemas legais emergiram como tentativas de dar sentido à experiência consciente. Os sumérios, egípcios, indianos, chineses e gregos antigos desenvolveram cosmologias sofisticadas e sistemas de pensamento que buscavam explicar a natureza da consciência, da alma e da realidade. Filósofos como Platão e Aristóteles na Grécia, Buda na Índia e Confúcio na China exploraram profundamente questões sobre a mente, a percepção e a natureza do eu. O mistério se aprofundou à medida que diferentes culturas ofereciam respostas radicalmente diferentes.
Para alguns, a consciência era uma centelha divina, um fragmento da mente de Deus aprisionado temporariamente em um corpo material. Para outros, era uma ilusão a ser transcendida através da meditação e do desapego. Para outros ainda, emergia naturalmente dos processos físicos do corpo. Essas visões conflitantes sobre a consciência moldaram civilizações inteiras, influenciando arte, ética, política e ciência. No Ocidente, o dualismo cartesiano. A ideia de René Descartes, no século XVII, de que mente e corpo são substâncias fundamentalmente diferentes, dominou o pensamento por séculos. Descartes argumentava que a consciência, res cogitans, a coisa pensante, era imaterial e separada do corpo físico, res extensa, a coisa extensa. Essa divisão criou o famoso problema mente-corpo. Como algo imaterial poderia interagir com o mundo físico? Como pensamentos não físicos poderiam causar movimentos físicos no corpo? O materialismo, que ganhou força com os avanços da ciência nos séculos seguintes, propôs uma resposta radicalmente diferente. A consciência não é uma substância separada, mas emerge dos processos físicos do cérebro. Não há alma imaterial. Há apenas neurônios disparando em padrões complexos. Essa visão tornou-se dominante na neurociência moderna, mas levanta suas próprias questões desconcertantes, como arranjos particulares de matéria, átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, organizados em moléculas, células e circuitos neurais, dão origem à experiência subjetiva. Como o cérebro, um objeto físico de aproximadamente 1,4 kg, gera o mundo interior rico e vibrante da consciência. Este é o problema difícil da consciência, como o filósofo David Chalmers o denominou. Podemos, em princípio, explicar as funções da consciência, como processamos informações sensoriais, tomamos decisões, controlamos comportamentos. Mas explicar por que existe algo que é ser como ter essas experiências, porque não somos apenas zumbis filosóficos, processando informações sem qualquer experiência subjetiva, permanece um enigma profundo. Como e por que a matéria física se torna consciente? Essa questão nos leva ao próximo bloco, onde exploraremos as teorias modernas sobre a natureza da consciência. As teorias modernas. Ciência, filosofia e os segredos do cérebro. No século XXI, a busca para desvendar o mistério da consciência intensificou-se dramaticamente. Neurocientistas, físicos, filósofos, psicólogos e até mesmo especialistas em inteligência artificial uniram forças para atacar esse problema de múltiplas perspectivas. Tecnologias avançadas como ressonância magnética funcional, fMRI, eletroencefalografia, EEG, estimulação magnética transcraniana e interface cérebro-computador permitiram aos cientistas observar o cérebro em ação com detalhes sem precedentes. O que emergiram foram descobertas fascinantes e teorias ousadas, cada uma oferecendo uma peça do quebra-cabeça da consciência. Uma das teorias mais influentes é a Teoria da Informação Integrada, IIT, proposta pelo neurocientista Giulio Tononi. A IIT argumenta que a consciência é equivalente à informação integrada, representada pela letra grega φ, F. Segundo essa teoria, um sistema é consciente na medida em que integra a informação de maneira irredutível. O cérebro humano, com seus aproximadamente 86 bilhões de neurônios conectados por trilhões de sinapses, forma uma rede extraordinariamente integrada. Diferentes regiões cerebrais comunicam-se constantemente, compartilhando e processando informação de maneiras que não podem ser divididas em partes independentes. A IIT faz previsões surpreendentes. Qualquer sistema que integre informação suficientemente possui algum grau de consciência, não apenas cérebros biológicos. Um computador suficientemente complexo e integrado poderia, em teoria, ser consciente. Mais radicalmente, a teoria sugere que mesmo sistemas simples possuem consciência mínima se integrarem alguma informação, levando ao panpsiquismo, a ideia de que a consciência é uma propriedade fundamental e universal da matéria. Essa visão revolucionária desafia nossa intuição, mas oferece uma solução elegante ao problema mente-corpo. A consciência não emerge miraculosamente da matéria não consciente. Ela está presente, em algum grau, em toda a estrutura física que processa a informação integrada. Outra abordagem proeminente é a Teoria do Espaço de Trabalho Global, GWT, desenvolvida por Bernard Baars e expandida por Stanislas Dehaene. Essa teoria compara a consciência a um teatro mental onde informações competem por atenção no palco da consciência. O cérebro contém inúmeros processos especializados: reconhecimento facial, processamento de linguagem, controle motor, memória, que operam inconscientemente em paralelo, como atores nos bastidores. Quando uma informação ganha acesso ao espaço de trabalho global, o palco,
Ela se torna consciente e é transmitida amplamente pelo cérebro, influenciando múltiplos sistemas. Estudos de neuroimagem apoiam essa teoria. Quando estímulos são apresentados tão rapidamente que não atingem a consciência, a atividade neural permanece localizada em regiões específicas. Mas quando os mesmos estímulos são percebidos conscientemente, uma ignição neural ocorre. Sinais se propagam amplamente pelo córtex, especialmente nas regiões frontal e parietal. Essa ativação global corresponde ao momento ahá da experiência consciente. A GWT explica bem a função da consciência: integrar informação e coordenar comportamento. Mas críticos argumentam que não resolve o problema difícil. Por que essa transmissão global é acompanhada de experiência subjetiva? A neurociência revelou estruturas específicas cruciais para a consciência. O tálamo, uma estrutura profunda no centro do cérebro, age como uma central de retransmissão, conectando regiões corticais e regulando estados de consciência. Danos ao tálamo podem resultar em coma. O claustro, uma fina camada de neurônios conectando amplamente o córtex, foi proposto por Francis Crick, co-descobridor do DNA, como a possível sede da consciência. A formação reticular, no tronco cerebral, regula vigília e sono, controlando o nível básico de consciência. Particularmente fascinante é a descoberta de redes cerebrais dinâmicas. A rede de modo padrão, DMN, torna-se ativa quando não estamos focados em tarefas externas, durante devaneios, memórias autobiográficas e pensamentos autorreflexivos. Essa rede parece estar relacionada ao senso de identidade e à narrativa contínua do eu. Já a rede de saliência determina o que merece nossa atenção consciente, filtrando o fluxo incessante de estímulos sensoriais. Distúrbios nessas redes estão associados a condições como depressão, esquizofrenia e autismo, demonstrando sua importância para a experiência consciente normal. Estudos com pacientes neurológicos ofereceram insights cruciais. Casos de visão cega na Blind Sight mostram que pessoas com danos no córtex visual podem adivinhar corretamente a localização de objetos que afirmam não ver conscientemente, indicando que processamento visual inconsciente persiste. Pacientes com cérebro dividido, cujo corpo caloso foi cortado cirurgicamente para tratar epilepsia, apresentam comportamentos surpreendentes. Os dois hemisférios parecem ter consciências parcialmente separadas, respondendo independentemente a estímulos apresentados a cada lado do campo visual. A física quântica também entrou no debate. O físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff propuseram que a consciência envolve processos quânticos nos microtúbulos, estruturas proteicas dentro dos neurônios. Segundo a teoria da redução objetiva orquestrada, ORC-OR, colapsos da função de onda quântica nesses microtúbulos gerariam momentos de experiência consciente. Essa teoria é altamente controversa e muitos cientistas argumentam que o cérebro é quente e úmido demais para manter efeitos quânticos significativos. Porém, ela aponta para uma questão intrigante. Processos físicos clássicos são suficientes para explicar a consciência ou são necessários fenômenos quânticos? A questão da consciência animal adiciona outra camada de complexidade. Claramente, humanos são conscientes. Mas e os chimpanzés que compartilham 98% do nosso DNA e demonstram autoconsciência em testes de espelho? E os golfinhos com seus cérebros grandes e comportamento social complexo? E os corvos que resolvem quebra-cabeças sofisticados apesar de cérebros estruturados diferentemente dos nossos? A maioria dos cientistas concorda que mamíferos e aves possuem alguma forma de consciência. Mas e os peixes? Os insetos? As abelhas, com seus cérebros minúsculos de cerca de 1 milhão de neurônios, demonstram comportamentos surpreendentemente sofisticados, incluindo comunicação simbólica através da dança. Isso indica consciência rudimentar ou apenas processamento automático de informações? A fronteira mais especulativa envolve a inteligência artificial. Sistemas de IA modernos, especialmente redes neurais profundas, processam informações de maneiras reminiscentes de cérebros biológicos. Mas são conscientes? A maioria dos especialistas responde: ainda não. Porém, à medida que a IA se torna mais complexa e integrada, a questão torna-se mais urgente. Como poderíamos saber se uma IA é consciente? Ela poderia nos dizer, mas como confiar nessa afirmação? Afinal, poderíamos programar um computador para dizer sou consciente sem que isso seja verdade. Esse problema do outro como zumbi aplica-se não apenas a máquinas, mas a outros humanos. Nunca podemos experimentar diretamente a consciência de outra pessoa. Filosoficamente, algumas escolas propõem soluções radicais.
O idealismo argumenta que a consciência é fundamental e a matéria é derivada dela, invertendo a visão materialista padrão. O panpsiquismo, mencionado anteriormente, sugere que a consciência é uma propriedade básica do universo, como massa ou carga elétrica. O funcionalismo propõe que a consciência é definida não pela substância, neurônios, silício, etc., mas pela organização funcional. Qualquer sistema que execute as funções corretas seria consciente, independentemente de sua composição física. Emergentismo oferece outra perspectiva. A consciência é uma propriedade emergente, surgindo quando os sistemas alcançam certo nível de complexidade, assim como a liquidez emerge de moléculas de água, mas não pertence a moléculas individuais. Críticos argumentam que isso apenas renomeia o mistério sem resolvê-lo. Como exatamente a complexidade gera experiência subjetiva? Apesar de décadas de pesquisa intensiva e teorias sofisticadas, o problema difícil persiste. Podemos mapear correlações neurais da consciência, quais padrões cerebrais acompanham quais experiências, mas a lacuna explicativa permanece. Por que esses padrões são acompanhados de experiência? Por que não há escuridão interior? Como atravessamos do objetivo ao subjetivo, do físico ao fenomenológico? Essas questões nos levam ao bloco final, onde exploraremos as implicações práticas e o futuro da pesquisa sobre consciência. As teorias modernas. Ciência, filosofia e os segredos do cérebro. No século XXI, a busca para desvendar o mistério da consciência intensificou-se dramaticamente. Neurocientistas, físicos, filósofos, psicólogos e até mesmo especialistas em inteligência artificial uniram forças para atacar esse problema de múltiplas perspectivas. Tecnologias avançadas como ressonância magnética funcional, fMRI, eletroencefalografia, EEG, estimulação magnética transcraniana e interface cérebro-computador permitiram aos cientistas observar o cérebro em ação com detalhes sem precedentes. O que emergiram foram descobertas fascinantes e teorias ousadas, cada uma oferecendo uma peça do quebra-cabeça da consciência. Uma das teorias mais influentes é a Teoria da Informação Integrada, IIT, proposta pelo neurocientista Giulio Tononi. A IIT argumenta que a consciência é equivalente à informação integrada, representada pela letra grega Phi, F. Segundo essa teoria, um sistema é consciente na medida em que integra a informação de maneira irredutível. O cérebro humano, com seus aproximadamente 86 bilhões de neurônios conectados por trilhões de sinapses, forma uma rede extraordinariamente integrada. Diferentes regiões cerebrais comunicam-se constantemente, compartilhando e processando informação de maneiras que não podem ser divididas em partes independentes. A IIT faz previsões surpreendentes. Qualquer sistema que integre informação suficientemente possui algum grau de consciência, não apenas cérebros biológicos. Um computador suficientemente complexo e integrado poderia, em teoria, ser consciente. Mais radicalmente, a teoria sugere que mesmo sistemas simples possuem consciência mínima se integrarem alguma informação, levando ao panpsiquismo, a ideia de que a consciência é uma propriedade fundamental e universal da matéria. Essa visão revolucionária desafia nossa intuição, mas oferece uma solução elegante ao problema mente-corpo. A consciência não emerge miraculosamente da matéria não consciente. Ela está presente, em algum grau, em toda a estrutura física que processa informação integrada. Outra abordagem proeminente é a Teoria do Espaço de Trabalho Global, GWT, desenvolvida por Bernard Baars e expandida por Stanislas Dehaene. Essa teoria compara a consciência a um teatro mental onde informações competem por atenção no palco da consciência. O cérebro contém inúmeros processos especializados: reconhecimento facial, processamento de linguagem, controle motor, memória, que operam inconscientemente em paralelo, como atores nos bastidores. Quando uma informação ganha acesso ao espaço de trabalho global, o palco, ela se torna consciente e é transmitida amplamente pelo cérebro, influenciando múltiplos sistemas. Estudos de neuroimagem apoiam essa teoria. Quando estímulos são apresentados tão rapidamente que não atingem a consciência, a atividade neural permanece localizada em regiões específicas. Mas quando os mesmos estímulos são percebidos conscientemente, uma ignição neural ocorre. Sinais se propagam amplamente pelo córtex, especialmente nas regiões frontal e parietal. Essa ativação global corresponde ao momento ahá da experiência consciente. A GWT explica bem a função da consciência: integrar informação e coordenar comportamento. Mas críticos argumentam que não resolve o problema difícil. Por que essa transmissão global é acompanhada de experiência subjetiva?
A neurociência revelou estruturas específicas cruciais para a consciência. O tálamo, uma estrutura profunda no centro do cérebro, age como uma central de retransmissão, conectando regiões corticais e regulando estados de consciência. Danos ao tálamo podem resultar em coma. O claustro, uma fina camada de neurônios conectando amplamente o córtex, foi proposto por Francis Crick, co-descobridor do DNA, como a possível sede da consciência. A formação reticular, no tronco cerebral, regula vigília e sono, controlando o nível básico de consciência. Particularmente fascinante é a descoberta de redes cerebrais dinâmicas. A rede de modo padrão, DMN, torna-se ativa quando não estamos focados em tarefas externas, durante devaneios, memórias autobiográficas e pensamentos autorreflexivos. Essa rede parece estar relacionada ao senso de identidade e à narrativa contínua do eu. Já a rede de saliência determina o que merece nossa atenção consciente, filtrando o fluxo incessante de estímulos sensoriais. Distúrbios nessas redes estão associados a condições como depressão, esquizofrenia e autismo, demonstrando sua importância para a experiência consciente normal. Estudos com pacientes neurológicos ofereceram insights cruciais. Casos de visão cega na Blind Sight mostram que pessoas com danos no córtex visual podem adivinhar corretamente a localização de objetos que afirmam não ver conscientemente, indicando que processamento visual inconsciente persiste. Pacientes com cérebro dividido, cujo corpo caloso foi cortado cirurgicamente para tratar epilepsia, apresentam comportamentos surpreendentes. Os dois hemisférios parecem ter consciências parcialmente separadas, respondendo independentemente a estímulos apresentados a cada lado do campo visual. A física quântica também entrou no debate. O físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff propuseram que a consciência envolve processos quânticos nos microtúbulos, estruturas proteicas dentro dos neurônios. Segundo a teoria da redução objetiva orquestrada, ORC-OR, colapsos da função de onda quântica nesses microtúbulos gerariam momentos de experiência consciente. Essa teoria é altamente controversa e muitos cientistas argumentam que o cérebro é quente e úmido demais para manter efeitos quânticos significativos. Porém, ela aponta para uma questão intrigante. Processos físicos clássicos são suficientes para explicar a consciência ou são necessários fenômenos quânticos? A questão da consciência animal adiciona outra camada de complexidade. Claramente, humanos são conscientes. Mas e os chimpanzés que compartilham 98% do nosso DNA e demonstram autoconsciência em testes de espelho? E os golfinhos com seus cérebros grandes e comportamento social complexo? E os corvos que resolvem quebra-cabeças sofisticados apesar de cérebros estruturados diferentemente dos nossos? A maioria dos cientistas concorda que mamíferos e aves possuem alguma forma de consciência. Mas e os peixes? Os insetos? As abelhas, com seus cérebros minúsculos de cerca de 1 milhão de neurônios, demonstram comportamentos surpreendentemente sofisticados, incluindo comunicação simbólica através da dança. Isso indica consciência rudimentar ou apenas processamento automático de informações? A fronteira mais especulativa envolve a inteligência artificial. Sistemas de IA modernos, especialmente redes neurais profundas, processam informações de maneiras reminiscentes de cérebros biológicos. Mas são conscientes? A maioria dos especialistas responde: ainda não. Porém, à medida que a IA se torna mais complexa e integrada, a questão torna-se mais urgente. Como poderíamos saber se uma IA é consciente? Ela poderia nos dizer, mas como confiar nessa afirmação? Afinal, poderíamos programar um computador para dizer sou consciente sem que isso seja verdade. Esse problema do outro como zumbi aplica-se não apenas a máquinas, mas a outros humanos. Nunca podemos experimentar diretamente a consciência de outra pessoa. Filosoficamente, algumas escolas propõem soluções radicais. O idealismo argumenta que a consciência é fundamental e a matéria é derivada dela, invertendo a visão materialista padrão. O panpsiquismo, mencionado anteriormente, sugere que a consciência é uma propriedade básica do universo, como massa ou carga elétrica. O funcionalismo propõe que a consciência é definida não pela substância, neurônios, silício, etc., mas pela organização funcional. Qualquer sistema que execute as funções corretas seria consciente, independentemente de sua composição física. Emergentismo oferece outra perspectiva. A consciência é uma propriedade emergente, surgindo quando sistemas alcançam certo nível de complexidade. Assim como a liquidez emerge de moléculas de água, mas não pertence a moléculas individuais.
Críticos argumentam que isso apenas renomeia o mistério sem resolvê-lo. Como exatamente a complexidade gera experiência subjetiva? Apesar de décadas de pesquisa intensiva e teorias sofisticadas, o problema difícil persiste. Podemos mapear correlações neurais da consciência. Quais padrões cerebrais acompanham quais experiências? Mas a lacuna explicativa permanece. Por que esses padrões são acompanhados de experiência? Por que não há escuridão interior? Como atravessamos do objetivo ao subjetivo, do físico ao fenomenológico? Essas questões nos levam ao bloco final, onde exploraremos as implicações práticas e o futuro da pesquisa sobre consciência. Implicações e o futuro. Tecnologia, ética e o destino da consciência. O mistério da consciência não é meramente acadêmico. Suas implicações permeiam aspectos cruciais da vida humana, da medicina à ética, da tecnologia ao futuro da nossa espécie. À medida que nossa compreensão avança, enfrentamos questões práticas profundas que exigem respostas urgentes, mesmo enquanto os fundamentos teóricos permanecem incompletamente compreendidos. Na medicina, determinar a presença ou ausência de consciência tornou-se uma questão de vida ou morte literal. Pacientes em estado vegetativo podem parecer acordados. Abrem os olhos, têm ciclos de sono-vigília, mas não demonstram sinais de consciência. Porém, estudos revolucionários usando o fMRI revelaram que alguns desses pacientes, embora incapazes de se mover ou comunicar, retêm consciência significativa. Quando solicitados a imaginar jogar tênis ou navegar por sua casa, seus cérebros exibem padrões de ativação indistinguíveis dos de pessoas saudáveis executando as mesmas tarefas mentais. Esses pacientes estão trancados em corpos não responsivos, plenamente conscientes, mas incapazes de sinalizar sua condição. Essa descoberta transformou diagnósticos e tratamento. Desenvolvedores criaram interfaces cérebro-computador que permitem a esses pacientes responder perguntas através da atividade cerebral, restaurando alguma comunicação. Eticamente, isso levanta questões angustiantes sobre pacientes previamente diagnosticados como vegetativos. Quantos podem estar conscientes? Como garantir que decisões sobre continuar ou encerrar suporte vital sejam informadas pela verdadeira condição do paciente? A tecnologia avança mais rapidamente que nossa capacidade ética de processá-la. A anestesia geral representa outro mistério prático relacionado à consciência. Durante cirurgias, medicamentos desligam temporariamente a consciência, mas os mecanismos exatos permanecem obscuros. Raramente pacientes experimentam consciência anestésica. Permanecem acordados e sentindo durante cirurgias, paralisados mas plenamente conscientes, uma experiência traumática. Compreender melhor como a anestesia afeta a consciência poderia prevenir esses episódios horríveis e melhorar a prática médica. Transtornos mentais também se relacionam fundamentalmente à consciência. Depressão altera profundamente a experiência subjetiva, tingindo toda a percepção com negatividade. Esquizofrenia distorce a fronteira entre eu e não eu, entre pensamentos próprios e vozes externas. Autismo pode envolver diferenças na integração sensorial e na consciência social. Tratamentos psicodélicos, recentemente ressurgindo na psiquiatria, alteram dramaticamente a consciência, às vezes produzindo efeitos terapêuticos duradouros. Substâncias como psilocibina, de cogumelos mágicos, LSD, ayahuasca e DMT dissolvem temporariamente a estrutura normal da consciência, proporcionando experiências místicas que muitos descrevem como as mais significativas de suas vidas. Pesquisas com psicodélicos estão revelando informações fascinantes sobre a consciência. Essas substâncias aumentam a conectividade cerebral, permitindo comunicação entre regiões normalmente segregadas. A rede de modo padrão, associada ao ego e identidade, tem sua atividade reduzida, correlacionando-se com experiências de dissolução do ego, onde o senso de eu separado temporariamente desaparece. Essas descobertas sugerem que nossa consciência ordinária é apenas uma configuração possível entre muitas, moldada por padrões habituais de atividade cerebral, que psicodélicos podem temporariamente reconfigurar. Meditação oferece outro caminho para explorar e modificar a consciência. Praticantes avançados demonstram mudanças mensuráveis na estrutura cerebral, incluindo o espessamento de áreas associadas à atenção e emoção. Estados meditativos profundos produzem padrões de ondas cerebrais distintos. Algumas tradições contemplativas, particularmente budismo, desenvolveram mapas fenomenológicos sofisticados da consciência baseados em milhares de anos de introspecção sistemática. Diálogo entre contemplativos experientes e neurocientistas está produzindo insights que nenhuma abordagem isolada alcançaria. A revolução tecnológica traz implicações ainda mais radicais. Interfaces cérebro-computador estão avançando rapidamente.
Empresas como Neuralink de Elon Musk desenvolvem implantes cerebrais que poderiam eventualmente permitir comunicação direta entre cérebros e computadores, ou entre múltiplos cérebros. Isso poderia permitir experiências de consciência compartilhada ou telepatia tecnológica, borrando fronteiras entre mentes individuais de maneiras anteriormente restritas à ficção científica. A realidade virtual e aumentada já está modificando a experiência consciente. Ambientes imersivos podem criar sensação convincente de presença em locais inexistentes. À medida que essa tecnologia avança, as fronteiras entre realidade física e virtual podem tornar-se crescentemente indistintas. Se conseguirmos estimular diretamente o cérebro para produzir experiências perceptivas, poderíamos criar realidades completamente simuladas indistinguíveis da realidade física. Isso levanta o cenário do cérebro numa cuba. Como saber que nossa realidade atual não é já uma simulação? A possibilidade de transferir consciência para substratos não biológicos representa o horizonte mais especulativo. Transhumanistas vislumbram um futuro onde mentes humanas poderiam ser carregadas para computadores, alcançando imortalidade digital. Mas isso é possível? Se escaneássemos completamente seu cérebro e recriássemos sua estrutura neural em um computador, a cópia resultante seria você, consciente e com suas memórias? Ou seria meramente um clone digital sem experiência subjetiva? Se você transferisse gradualmente sua mente, substituindo neurônios biológicos por equivalentes artificiais um por vez, em que ponto, se algum, você deixaria de ser você? Essas questões tocam no problema da identidade pessoal. O que torna você você ao longo do tempo? Seu cérebro atual não contém os mesmos átomos de 5 anos atrás. Toda a matéria foi substituída. Você dorme toda noite, com a consciência aparentemente cessando. Ainda assim acorda sentindo-se a mesma pessoa. Se sua consciência realmente cessa durante o sono, o você que acorda é uma continuação ou uma nova instância? Teletransporte ao estilo Star Trek, destruindo o original e recriando uma cópia perfeita em outro local, preservaria sua consciência ou equivaleria a suicídio com criação de um clone? Eticamente, reconhecer a consciência em outros seres exige repensar nosso tratamento de animais. Se vacas, porcos e galinhas são sencientes, capazes de sofrer e experienciar bem-estar, a agricultura industrial que os trata como mercadorias levanta sérias questões morais. O crescente movimento pelo bem-estar animal e pela dieta baseada em plantas reflete parcialmente essa preocupação. E se criássemos carne cultivada em laboratório, crescendo tecidos sem cérebros, eliminando qualquer questão de consciência animal? A questão da consciência artificial torna-se eticamente urgente à medida que a IA avança. Se criarmos sistemas verdadeiramente conscientes, teríamos obrigações morais para com eles? Seria ético desligá-los equivalente a assassinato? Deveriam ter direitos? Como poderíamos saber se uma IA criada para simular emoções realmente as sente ou apenas executa algoritmos sem experiência interior? Olhando para o futuro, várias trajetórias são possíveis. Otimistas acreditam que eventualmente resolveremos o problema difícil, talvez através de uma teoria física completamente nova que unifique consciência e matéria. Outros sugerem que a consciência pode ser um mistério insolúvel, não por falta de inteligência, mas porque nossa cognição evoluiu para navegar o mundo físico, não para compreender sua própria natureza subjacente. Assim como um cachorro não pode entender cálculo, humanos podem ser cognitivamente fechados para verdadeiramente compreender a consciência. Uma possibilidade intermediária é que desenvolveremos modelos funcionais altamente precisos da consciência, sabendo quais sistemas são conscientes e prevendo suas experiências, sem nunca realmente entender por que a matéria organizada de certas maneiras sente algo. Seria como física antes de entender átomos. Fenomenologicamente precisa, mas mecanicamente misteriosa. O que parece certo é que a consciência continuará sendo central para a condição humana. É através dela que experienciamos amor, beleza, significado e propósito. É o que torna a vida valiosa. Um universo sem consciência seria um universo sem observadores, sem experiência, sem nada que importe. Em certo sentido profundo, a consciência é o que torna o universo real para si mesmo. Desvendar completamente o mistério da consciência significaria compreender algo fundamental sobre a natureza da realidade. Revelaria nosso lugar no cosmos. Somos meros arranjos particulares de átomos que casualmente adquiriram autorreflexão? Ou a consciência está tecida no próprio fábrico do universo? São os humanos os únicos verdadeiramente conscientes,
Ou compartilhamos esse dom em graus variados com animais, potencialmente com máquinas futuras, talvez com o cosmos inteiro? As implicações se estendem além da ciência para questões de significado existencial. Se a consciência é puramente física, cessando completamente com a morte cerebral, isso muda como vivemos nossas vidas? Ou pode existir alguma continuidade da consciência além da morte física, como tradições espirituais há muito propõem? Embora a ciência ainda não possa responder definitivamente, investigar rigorosamente essas questões, distinguindo o que pode ser conhecido do que permanece especulativo, é essencial. O mistério da consciência conecta-nos ao maior mistério de todos. Por que existe algo em vez de nada? Por que o universo existe? E por que, em um universo tão vasto e antigo, emergiu algo tão improvável quanto criaturas conscientes capazes de contemplar e questionar sua própria existência? A consciência transforma o universo de um conjunto de eventos físicos em uma experiência vivida. Sem ela, toda a grandeza cósmica seria vazia de significado. Enquanto continuamos desvendando este mistério profundo, cada descoberta gera novas questões, revelando quão pouco realmente entendemos sobre nossa natureza mais íntima. A jornada para compreender a consciência é, em última análise, uma jornada para compreender a nós mesmos, não apenas nossos comportamentos e cognições, mas a essência luminosa da experiência subjetiva que define o que significa estar vivo. O mistério persiste, convidando cada geração a aprofundar a exploração, prometendo revelações que podem transformar fundamentalmente nossa compreensão da realidade e nosso lugar nela. E talvez, no final, o verdadeiro insight seja reconhecer que você, a consciência lendo estas palavras agora, é simultaneamente o maior mistério e a mais óbvia das certezas.